Os crentes templocêntricos se frustram. Quem são os crentes templocêntricos? São aqueles que só cultuam no templo, só leem a Bíblia no templo, só oram no prédio que chamam de templo. Chamam de templo porque o que se faz ali é sagrado, não é o lugar que é sagrado em si, mas o que se faz ali, que é o culto ao Senhor, o encontro com os irmãos, é sagrado. Então, só ali meditam, só ali refletem, só ali glorificam, só ali sentem Deus. E aí o governo, em modo de prevenção, pede que evitemos aglomerações. E assim, em alguns lugares, os pastores acatam, não são todos, e você deve obedecer o seu pastor, mas onde os pastores acatam, os crentes se reservam aos seus lares. E essa opção de ficar em casa por prevenção também não é errado, mas alguns crentes vão para o Facebook criticar. Antigamente os profetas oravam para as pragas cessar, hoje os pastores fecham as portas das igrejas. Na maioria das vezes os profetas mais profetizavam que as pragas viriam, ao invés de orar para cessar. Oravam sim para cessar, mas esses mesmos profetas profetizavam que as pragas viriam. Outros irmãos disseram, mas assim como no Egito, nós não podemos temer as pragas, porque a praga não pega no povo de Deus. Irmão, o povo foi livre das pragas, mas na maioria das vezes as pragas não os atingiu quando eles estavam dentro de casa. Então você não pode isolar esse texto para dizer que a gente não pode ficar dentro de casa por prevenção à saúde de todos. Mas pastor, a praga pegou no povo hebreu ou não? Por que a praga vem e atinge até crente? As pragas no Egito, para os egípcios, para os ímpios, eram pragas, tragédias. Mas para os hebreus era apenas sinal. E assim para nós, essa pandemia é um sinal de que, claro, a vinda do Senhor se aproxima. É um sinal de que precisamos amar mais o próximo, precisamos estar mais perto da nossa família e precisamos também honrar as autoridades que estabelecem meios de prevenir as enfermidades. Mas o meu pastor está fazendo culto, então cultue, obedeça o seu pastor. Lembra do início desse vídeo. O corona não pode pegar carona no desespero, na falta de fé. É claro que a gente pode sim cultuar. O Senhor protege? Protege. Jesus cura coronavírus também. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Agora, minha observação, os crentes templocêntricos nas cidades em que os pastores acatam a opção de não abrir a igreja, prédio, mas ficarem em casa, os crentes que só cultuam na igreja morrerão na fé espiritualmente. Morrerão, não vão orar, não vão interceder, não vão ler Bíblia, não vão estudar a palavra. E os desigrejados? Os desigrejados, os não institucionalizados, que se isolam, não aqueles que se reúnem, que procuram seus irmãos para anunciar o evangelho, né? Alguns se dizem não institucionalizados, mas se reúnem apenas para falar mal da igreja, para falar mal do sistema, para falar mal da instituição. E ele ali já se tornou pastor. Ele ali já se tornou pregador. O número vai aumentar, vai ter que procurar um lugar maior. Aí já vai ter que abrir uma instituição, CNPJ, para organizar o ambiente. E aí, meu irmão, mais uma igreja estará aberta através de alguém que saiu de uma igreja criticando a instituição. Os desigrejados são pessoas com inteligência, são pessoas de Deus, mas como no início da igreja em Roma, quando a maldade se proliferava, os homens que poderiam gerar alguma mudança, os monges, preferiram se afastar, ir para os desertos e abandonar aquele ambiente hostil do que ser luz ali. Então, se você é tão sábio, é tão cheio de Deus e é tão diferente, por que você não permanece na comunidade e através da sua oração, do seu dom, do seu ministério, você gera influência? Algumas pessoas são capazes disso, outras não conseguem e se reúnem com alguns irmãos em sua casa para cultuar. Ok.